Vocês perguntam, eu respondo. A pergunta dessa semana é: qual a posição de um advérbio de tempo numa frase? Então, no idioma alemão, nós chamamos os advérbios de tempo de temporale Adverbien. O advérbio é toda palavra que acompanha o verbo, modificando o seu sentido. Então, ele se refere ao verbo, por isso que o nome é advérbio, tá? Então, por isso que o advérbio tem esse nome. Eles são invariáveis, então agora eu estou escutando todo mundo fazer uma festa, porque eles não declinam. Sim, existem palavras no idioma alemão que não vão declinar, então isso é uma boa notícia por enquanto, né? Mas eu não vou mais falar nada de advérbio aqui neste vídeo, porque na verdade eu já fiz um vídeo específico, bem detalhado sobre esse tema, então se vocês querem saber mais sobre o tema advérbios temporais, vocês podem clicar no link aqui em cima que eu vou deixar neste vídeo, e vocês podem depois então dar uma olhada nele também para agregar conhecimento. Aqui a pergunta é: qual a posição de um advérbio de tempo numa frase? Então a pergunta desse vídeo é: qual a posição de um advérbio de tempo numa frase? Então nós temos aqui um exemplo, nada melhor do que explicar com exemplos. Então nós temos aqui: Heute scheint die Sonne. Heute scheint die Sonne. Então, eu vou classificar essas palavras aqui nesta frase agora. Heute é um advérbio de tempo. Scheint é o nosso verbo. Und die Sonne é o nosso sujeito, tá? Aqui essa frase, ela começou com advérbio de tempo, mas nada me impede de fazer a troca. De qualquer jeito? Não. Eu posso trocar o advérbio de tempo também com o sujeito. Então, a frase poderia ficar: Die Sonne scheint heute. Die Sonne scheint heute. Tá? Observação. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre esse tema, então o verbo ele vai continuar na segunda posição. Eu sempre falo para os meus alunos: pega um superbonder imaginário aí e cola esse verbo na segunda posição. Aqui nesse caso agora, tá? Então aqui o verbo ele não vai mudar de posição, apenas o sujeito vai ser trocado com o advérbio de tempo. Por que existe essa troca? No idioma alemão, nós fazemos essa troca porque eu quero, de repente, entonar alguma coisa com mais intensidade. Então, eu quero que a pessoa saiba que o sol vai brilhar hoje. Ou se eu colocar o advérbio de tempo no começo da frase, eu quero dizer que hoje o sol vai brilhar hoje. Então, depende a entonação que você quer que a outra pessoa tenha. A informação mais importante você vai colocar no início da frase, geralmente, né? Então, por isso aqui nesse caso, a gente pode trocar essas duas informações. Depende a intensidade da entonação que você quer dar, né? Outro exemplo que nós temos aqui. Später werde ich kochen. Später werde ich kochen. Então, vamos classificar aqui essas palavras primeiro. Später é um advérbio de tempo. Werde e kochen são verbos. Então, werde aqui seria um verbo auxiliar e kochen é o verbo principal aqui na frase. E o ich é o sujeito, o nosso sujeito aqui dessa frase. Aqui nós começamos essa frase com o advérbio de tempo, mas eu posso muito bem e sem problemas também trocar a posição aqui. Atenção! Só do sujeito com advérbio de tempo. Eu não vou fazer uma salada aqui, tá? O idioma alemão, ele tem as frases muito bem estruturadas. Claro que a gente pode trocar algumas coisas aqui, mas não fazer uma salada, fazer uma confusão aqui. Então, aqui sim, a ordem dos tratores altera o viaduto se alguma coisa der errado aqui. Então, nem tudo eu posso trocar. Mas o sujeito com advérbio de tempo eu posso trocar. Então, a frase poderia ficar: Ich werde später kochen. Tá? As duas frases estão certas, mas, como eu falei, depende muito da entonação que você quer dar para a sua frase. De novo, lembrando, os verbos aqui agora, nós temos dois, o auxiliar é o principal, não mudam de lugar, não mudam de posição, tá? Então, isso que vocês têm que fixar bem. Não importa aonde que eu posso colocar o advérbio de tempo, ele pode estar antes do verbo,
tá? Então, na primeira posição da frase ele pode estar, ou depois do verbo. Então, são essas as duas posições que o advérbio de tempo pode ocupar, tá? Então, respondendo à pergunta de vocês, o advérbio de tempo pode ficar na primeira posição na frase, ou depois do verbo, né? Seja ele auxiliar aqui, nesse caso, ou na outra frase que a gente viu, depois do verbo scheint, tá? Então, essas duas posições, o advérbio de tempo pode ocupar e nós podemos trocar o sujeito com o advérbio de tempo também dentro da frase. As duas opções estão certas, certo? Apenas lembrando, os verbos não trocam de posição, eles ficam do jeito que estão, tá? Então, eu espero que tenha esclarecido essa dúvida para vocês e podem deixar abaixo nos comentários mais sugestões de vídeos que eu vou ficar muito feliz e com muito prazer eu vou fazer eles.